E aí pessoal, tudo tranquilo? Mais uma edição do programa universitário da Santa Cecília TV está dominando a sua tela. Eu sou o Caio Nunes e esse é o Espaço Unisanta. Preparados para muita informação misturada com entretenimento? Então vamos nessa! Para celebrar o bom desempenho de estudantes e educadores em 2018, o Colégio Santa Cecília realizou uma cerimônia no ginásio Laerte Gonçalves. Confira tudo o que rolou agora na reportagem de Guilherme Gaspar. Alunos, familiares, professores e diretores marcaram presença. É importantíssimo para os alunos, é importantíssimo para a escola e para as famílias. A satisfação é muito grande de, nesse encerramento do ano letivo, nós destacarmos aqueles que melhor se destacaram. Inclusive no esporte, em todas as modalidades esportivas, nós tivemos grandes destaques. Foram os alunos da oficina de música da professora Simone Somenzari que deram início ao evento. Depois, os estudantes que se destacaram pelas notas e comprometimento em classe receberam certificados de honra ao mérito. Igor foi premiado em 3 categorias. A gente se esforça, mantém a calma, né? Tira o tempo que precisa. Também fica difícil conciliar, às vezes, com o trabalho, com outras atividades extracurriculares, né? Mas é bom chegar no final do ano, tá tranquilo. Entre os familiares, encontramos um pai que também estudou no Colégio Santa Cecília. A filha recebeu certificados pela classificação para a segunda fase da UBMEP e pelo desempenho na primeira série. Então, a educação já vem desde a minha mãe, né, que passou para mim a importância dos estudos. Eu estou transmitindo para a Renata e para a minha outra filha também que estuda aqui, essa importância, né, de estudar, que é o único patrimônio que eu posso deixar para minhas filhas é o estudo de qualidade, por isso que eu estou aqui. O que para mim que é importante é prestar atenção na aula, ser participativa, porque depois é tranquilidade. Por último, foi a vez dos atletas receberem o certificado. Para mim é uma honra ter representado o nome do Unisanta internacionalmente, estou muito feliz por isso. Oi, meu nome é Rafael, eu indico a série La Casa de Papel, porque eu acho a série muito inteligente. É uma série que fala sobre o assalto à Casa da Moeda e a forma com que eles tratam a série, tanto a polícia quanto os bandidos, é uma série muito inteligente. Na série exalta um pouco a inteligência do Professor, que é o que manipula o roubo, né? Mas o desfecho da série eu acho muito inteligente. Fica a dica. Meu nome é Tóquio. Mas quando essa história começou, eu não me chamava assim. Parado! Não se mexe, senão eu te arrebento! O que você acha de 2 bilhões e 400 milhões de euros? Mãe, eu tô pensando em fazer uma viagem. Ninguém nunca tinha feito isso antes. Nem em Nova York, nem em Londres, nem em Monte Carlo. Então, se é pra minha foto aparecer nos jornais, que seja pelo maior roubo da história. Cada família desse país vai ficar se perguntando: o que estamos fazendo? O que nós vamos roubar? A Casa da Moeda da Espanha. É fundamental que a polícia não tenha a menor ideia do que a gente está fazendo. Mas muito cuidado, porque no momento que houver uma só gota de sangue, a gente deixa de ser Robin Hood para sermos simplesmente uns filhos da puta. Agora é a hora! Confiar na gente e obedecer. Mas toda essa paz era só a calmaria antes da tempestade. As coisas iam dar tão errado que a gente ia ficar perto de perder o jogo. De ladra pra assassina. Quando o calendário marcava 22 de novembro, dia de Santa Cecília, padroeira dos músicos e que dá nome à universidade, os alunos do colégio fizeram uma apresentação em homenagem à santa. Teve até música em espanhol, dá só uma olhada. Certa noite, os pais de Cecília descobriram que ela fazia. A apresentação dos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 2 começou com a turma de alunos contando brevemente a história para os demais e aos pais presentes. Seu último pedido ao próprio plano foi que seu adolescente fosse transformado em um templo de louvor a Deus. E a apresentação não parou por aí.
Os alunos do 4º ano cantaram uma canção em espanhol que aprenderam no curso. É que os ninhos alambem ao Senhor. A música significa para louvar a Deus, né? Ter Deus no coração, muita paz. Santa Cecília viveu no período da Idade Média e, por ser cristã, foi perseguida. Pouco antes de morrer, ela pediu ao Papa que transformasse a sua casa em um templo e que doasse todos os seus bens aos pobres. Ela se tornou a padroeira dos músicos por cantar músicas de louvor a Deus e pelo seu dom de escutar músicas vindas do céu. Independente de qual religião cada criança tenha, a gente procura colocar a história do amor, né, da caridade, porque é um exemplo, né, acreditando ou não, né, a gente sempre coloca como um exemplo, né, desde criança a preocupação com os pobres, a questão de estar preocupada com quem não tem alimento e estar levando esse alimento, de estar levando essa fé, né, para os pais que também não a tinham. Então, é um exemplo que, independente de ser uma santa ou não, para qualquer um é um bom exemplo a ser seguido. Agora vamos conferir a segunda parte do papo com o jornalista Milton Jung, que atualmente trabalha na Rádio CBN. Sem dúvida, a cobertura mais marcante para mim foi do atentado de 11 de setembro. Afinal, eu estava no ar na Rádio CBN, apresentando um programa que era um programa local, quando aquela tragédia se iniciou. E se iniciou com a informação de que era um acidente de avião. E eu comecei a transmitir aquela tragédia. E à medida que nós íamos contando aqueles fatos, nós transmitimos também o acidente com o segundo avião nas Torres Gêmeas. Assim como depois tivemos que transmitir o desabamento daqueles prédios. Esta foi, sem dúvida, uma cobertura muito difícil. Difícil porque, primeiro, a gente não tinha noção do que realmente estava acontecendo. Foi uma descoberta que foi sendo alcançada a cada momento que passava. E à medida que passava, a gente via que era uma tragédia inimaginável para os tempos modernos. E a gente foi contar aquela história, foi testemunhar aquela história para os nossos ouvintes, mantendo tudo isso com equilíbrio. Mas se eu pudesse dizer para você sobre uma segunda cobertura, que foi muito tocante, muito mais difícil talvez de ser feita, foi o acidente do avião da Chapecoense. Porque eu apresentava o jornal da CBN logo no início da manhã, quando as primeiras notícias estavam chegando. E a gente teve que, principalmente, noticiar a morte de colegas. Isso é uma coisa que até hoje me toca muito, me faz chorar, me faz ficar muito ressentido. E eu tive que manter esse equilíbrio no ar. O ouvinte foi complacente à nossa dor, o ouvinte percebeu a nossa emoção e entendeu que aquele era o momento que a gente podia se emocionar e às vezes engasgar na hora de contar uma notícia, como eu faço até hoje, porque realmente aquilo tocou muito no nosso coração, porque eram pessoas muito próximas de nós, eram colegas, eram famílias que nós conhecíamos, que estavam lá sendo destruídas num acidente como aquele. Confesso a você que todos os 4 livros eu fui provocado a escrever. Nenhum foi iniciativa minha. Ou a editora me procurava, ou um colega de trabalho me procurava. Assim como é Proibido Calar, foi a editora quem me propôs tratar desse assunto. Mas, depois que me provocaram, e eu aceitei a provocação, você não tem ideia de quanto eu me aprofundei para fazer cada um desses 4 livros. Especialmente este último, porque este último é o único que eu escrevi e que não está baseado na minha profissão, no jornalismo ou na comunicação. Está baseado, sim, em 2 missões que eu tenho na minha vida, que é ser pai e ser cidadão. E isso me exigiu colocar questões muito pessoais nesse livro. E por isso foi um esforço muito grande, mas que tem dado um grande prazer para mim pelo resultado que eu alcancei até agora. O Brasil vive um momento político, um cenário político muito conturbado, muito complexo, muito imprevisível. E o que mais me entristece nesse cenário é perceber que existe uma parcela da população brasileira que sofre por uma questão muito grave, que é o desalento da política. O desalentado na política é aquele que já desistiu de si mesmo e desistiu da sua nação. Então, quando fui escrever É Proibido Calar, precisamos falar de ética e cidadania com os nossos filhos, a minha ideia era, e a ideia da editora que me provocou para isso, era mexer com as pessoas.
Mostrar que se talvez a gente não possa mudar aquela política que é feita no Congresso e no Palácio, ou nos Congressos e nos Palácios, a gente pode começar a influenciar as pessoas que estão próximos da gente. Os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos parentes, nossos filhos, principalmente os nossos filhos. É por aí que nós vamos fazer com que esta sociedade tenha muito mais ética na forma de agir, na maneira de conviver. Este é o caminho para a gente transformar essa sociedade e ter um Brasil mais justo e generoso. Nós precisamos tentar ficar afastado, olhar todas estas questões com um pouco mais de distância. Mas nós temos que convir. Nós vivemos num ambiente, nós nascemos em um meio social, nós tivemos diferentes ideologias nos impactando, conhecimentos, vivências, experiências. E tudo isso, claro que forma a nossa personalidade, forma o nosso conhecimento e o nosso pensamento. E de alguma maneira vai impactar a nossa cobertura, a maneira de cobrir determinados assuntos. Por isso eu digo, a imparcialidade é um mito que jamais vai ser alcançado. Nós somos parciais de alguma maneira, mas temos que estar conscientes dessa parcialidade. Para quê? Para estar atento da necessidade e reforçar sempre a necessidade de ouvir o outro lado, de ouvir o contraditório, de dar espaço para todas as vozes. Porque se nós não fizermos isso, nós estaremos sendo refém desta parcialidade, e isso nós não podemos. Vou olhar o jornalismo de uma maneira geral, e muito mais do que o jornalismo, vou olhar o jornalista. Para mim é muito claro que cada um de nós que atua no jornalismo hoje tem de pensar que nós teremos de ser, para sobreviver nesse mercado, jornalistas empreendedores. Nós teremos de ser protagonistas da nossa própria carreira. Aquela ideia que serviu para mim de ter uma vaga, de bater na porta de uma redação para arrumar um emprego, esta ideia está se esvaziando. Nós precisamos pensar com a cabeça de empreendedores, criar o nosso próprio negócio, porque o jornalismo continuará sendo necessário nesta sociedade. E se o jornalismo é necessário, jornalistas serão necessários também. Mas você vai ter que ser protagonista da sua própria carreira. Se você perdeu a primeira parte do papo com o jornalista Milton Jung, entre em nosso canal do YouTube e pesquise pelo programa do dia 4 de dezembro. Aqui está o link. O programa de hoje fica por aqui. Até mais!